Saia da confusão das igrejas e sirva ao Deus vivo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará, se for eleito. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Mas se cair sobre a terra mole, macia, da fé, ela produzirá um cristão, dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora ele tem essa mesma coluna de fogo. Isso está vindicado. Alguém disse, por que não vai dizer a esses cientistas sobre isso? Imagina-se que eles creriam nisso? Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho direção para fazer isso, mesmo morando ali na cidade onde estavam solicitando isto. Pensei em ir, o Espírito Santo disse, fique longe, não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Muito bem. E acontecerá, se o que eles dizem se cumprir, então lembre-se, eu falei, o Senhor diz. Veja, antes que aconteça, ali acontece. Escute a Bíblia, a voz de Deus chamando você neste dia. Agora quero que note, esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio, onde nós verificamos sob a inspiração deste sexto selo. Isso nunca foi ensinado antes. Como a terra tem de ser purificada para o milênio. A coluna de fogo os está conduzindo a um milênio. E note a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão naquele êxodo. A coluna de fogo sob a liderança de Deus. Deus era o fogo e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Lembre-se que Datã, os demais disseram, bem, devíamos criar uma organização. Moisés, leva as demais sobre ti. Tu tentas dizer que és o único santo entre nós. Toda a congregação do Senhor é santa. Como podes levar isso sobre ti? E Moisés caiu sobre seu rosto e começou a chorar. Deus disse, separa-te dele. Eu apenas abrirei a terra e o engolirei. Tipo, como pode... Moisés lhes disse que lhes estava dizendo o que Deus tinha dito, Deus indicando que isso era a verdade. Até mesmo Miriam, a própria profetisa, e Arão riram de Moisés por casar com aquela moça etíope, zombando dele. E Deus se irou. Falaram contra seu servo. O que ele fez? Ele os fez sair à porta do tabernáculo. E Miriam, ainda que fosse profetisa, mas Moisés era mais que profeta, mais que profeta. Ele disse, não temeis a Deus? Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, falarei a ele em visões, e me darei a conhecer a ele em sonhos. Mas, disse, não Moisés, disse, não temeis a Deus? E ela ficou meio morta com lepra daquele minuto. Vocês sabem disso. Ele não disse, João Batista, saístes a ver um profeta? Sim, mais que profeta? Por quê? Porque ele era mais que profeta? Ele era o mensageiro do pacto, o arco que mesclou aquelas duas dispensações. E hoje, o que temos entre nós, este grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares. Com nossos próprios olhos, vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo. Pesquisa científica levando isso ao mundo, sabendo que eles vão ser julgados por isto.
O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor que foi Cristo? Vocês creem nisso? São João 6, todos eles estavam bebendo esta água e se regozijando e exultando. Ele disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu. Eu sou aquela rocha que esteve no deserto. Disseram, agora sabemos que estás louco. Tu estás louco. Tu tens um demônio em ti. Tu és um homem louco com um demônio. Você sabe, as pessoas recebem um espírito nelas. Às vezes elas tornam-se muito ativas, religiosas. Disseram, tu és um demônio. Tu tens um demônio em ti. Tu és samaritano e tens um demônio em ti. Disseram, e aqui tu nem mesmo tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Posso vê-lo recuar alguns passos, disse, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele foi um fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Saulo se encontrou com ele no caminho, ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo. Disse, vim de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas e levou-o para fora. Isso mesmo. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. E aquela coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde ele próprio se faria carne entre eles algum dia. Está certo? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro comum. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo, nos conduzirá ao milênio, quando ele retornará ao seu povo naquele grande reino milenar depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Estamos num êxodo, e partindo e desligando as fitas no momento. Oh, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes quanto os que ouvirão as fitas, permitam-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam desta confusão, saiam destes sistemas e sirvam ao Deus vivo. Deixem este grande anjo do pacto, Jesus Cristo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora ele é uma coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo que ele fez, ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. O segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora ele os está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas. E a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo. A mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro. E aqui a vemos entre nós. Saiam! Oh, saiam deste caos! Venham ao Deus vivo! Venham à palavra! E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo, enquanto inclinamos a cabeça. My people, I shall speak unto thee even in this hour.
Yea, even as I have said to this prophet this day, come out of her, my people. I say unto thee, I am the Almighty God. I look from the balconies of heaven this day. Yea, my voice is declared in the midst of thee. Wilt thou move out and follow the light that I have given unto thee? For I say unto thee, my people, I am the Almighty God. My word has never changed. I have brought it forth unto thee. Wilt thou obey? Yea, wilt thou hearken unto all that I have given unto thee, saith the Lord. With your heads bowed. Irmão fala em outra língua, outro irmão dá uma interpretação. Editor. From the depths of your Com a soul. cabeça inclinada, do fundo da sua alma, do fundo de tudo que há em você, você está disposto a se lembrar de... Você está pronto a parar com todas as coisas do mundo e viver para Deus? Agora, se não faz isso sinceramente, não o faça, mas se faz sinceramente de todo o coração de que agora está convencido, como Jesus disse, no fim do seu ministério, credes agora? Você está convencido de que estas coisas são certas, vindicadas por Deus, e de que estamos no tempo do fim, verdadeiramente quer vir a Cristo agora? Venha neste êxodo do chamado a sair da indiferença, denominacionalismo, ideias e coisas do mundo, e quer se render de todo o coração a Ele e sair no êxodo para a bendita terra prometida. Você erguerá as mãos enquanto oramos? Vocês realmente têm certeza que querem sair? Todos? Heavenly Father, those who have their hands up, Pai Celestial, esses que estão com as mãos erguidas, permite que eles saiam agora, Senhor. Que o Espírito Santo, pela promessa da palavra, que o Espírito Santo entre no coração deles. Da nossa congregação, houve cerca de 20 mãos, eu suponho, Pai. Os que estão satisfeitos e sabem que é verdade e que querem sair. Se houve, nos dias da saída de Israel, de 2,5 milhões de pessoas, só 2 entraram na terra. Nos dias de Jesus Cristo, houve cerca de 120 que entraram. E agora, nos dias do fim do mundo, tu disseste, estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos haverá que a encontrem. Mas espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão. Essas palavras não podem falhar, elas são tuas. Agora eu rogo por eles, Senhor, rogo que tu circuncides nesta hora, pelo teu Espírito Santo, o coração deles. Tira todas as coisas do mundo. Circuncida o ouvido deles, para que possam ouvir claramente a voz de Deus, chamando através da sua palavra e através da luz do dia. E concede, Senhor, que seus olhos sejam abertos, de modo que possam ver a glória de Deus nesta última hora de encerramento. Tu disseste, tudo que o Pai me deu virá, e eu os ressuscitarei no último dia. Senhor, talvez haja muitos aqui que ainda não entendam. Rogo que tu trates com eles e lhes permitas ter outra oportunidade, Senhor, de modo que possam entender, ao te ouvir falando através da tua palavra, provando-te a ti mesmo, e então fala-nos na voz sobrenatural, e então com uma interpretação, ao ver as tuas grandes obras, provando que isto é verdade, conforme a Bíblia. Eu rogo, Deus, que tu nos perdoes os pecados agora, e enquanto estou debruçado sobre esta palavra. Deus, estou me lembrando que há apenas uma semana eu me estendi sobre um homem morto aqui no chão. Eu vi o grande Espírito Santo trazê-lo de volta à vida. Seus olhos virados para trás, na parte de trás da sua cabeça, jazendo morto. Só umas pequenas, poucas palavras invocando o teu nome, eu o vi viver. Aqui está ele hoje, vivo ainda. Senhor, tu és o mesmo Deus que, de quando Paulo se estendeu sobre aquele menino, ouvindo-o pregar por tanto tempo, aquele homem que caiu da janela. Tu és o mesmo Deus que pode restaurar a vida. Nós te agradecemos, Pai. Pode ser que o incrédulo não creia, mas nós cremos, Senhor. Tu te provaste a nós.
Agora, que a meditação do meu coração e os pensamentos da minha mente, a minha força e tudo se fundam nesta palavra, e que a palavra e eu juntos, Senhor, com o povo, marchemos em direção ao reino de Deus. Concede isto, Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura nossa enfermidade e torna-nos súditos do Teu reino. E agora, enquanto estes estão vindo, Senhor, e o tanque está sendo aberto, a água está pronta, e o batismo estará começando em alguns minutos, nós nos lembramos que quando este mesmo evangelho foi pregado, a Bíblia disse, todos os que criam eram batizados. Aqui estão lenços postos aqui, Senhor, que eu abençoo em nome de Jesus Cristo para a cura dos enfermos. Então, quando nossos cultos são longos, demorados, porque as horas são tardias, temos de inserir a palavra enquanto há terreno em que inseri-la, porque o frio, o inverno está vindo. Nós o vemos. As folhas estão caindo e sabemos que o inverno está perto. Devemos arranhar a superfície e enterrar a semente. Assim eu rogo, Pai Celestial, que Tu fales a cada coração. E a Bíblia disse, todos que criam eram batizados. E, Senhor, se há agora muitos aqui que creram e ainda não foram batizados em nome de Teu amado Filho Jesus, que eles venham esta manhã, doce e humildemente, e confessando os seus pecados e morrendo para as coisas do mundo, para serem sepultados, para receberem o nome de Jesus Cristo, para viverem piedosamente daqui em diante, pela ajuda do Espírito Santo. Nós os encomendamos a Ti agora, Senhor, com este propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora passamos o culto ao irmão Neville e é o que quer que ele tenha a dizer enquanto nos aprontamos para o batismo. E esta noite, às 7h30, querendo o Senhor, quero gravar esta outra mensagem. Deus os abençoe e até então.